rádio que toca Palhoça. Segundamos por aqui com Equilibrilho no ar. E eu já vou aqui de cara agradecer aos nossos patrocinadores, que é Sítio Família Souza e também Cereja Paper. Sítio Família Souza, que fica em Sorocaba de Dentro, em Biguaçu, 40 minutinhos, tá? De Florianópolis. E a Cereja Paper, que é uma papelaria a mais fofa de Palhoça, que fica aí na Rua Capri, no bairro Pagani, em Palhoça. E hoje nós temos a honra de estar trazendo aqui com vocês o nosso querido teólogo, cientista da religião e pastor da Mais de Cristo, Paulo Mazarém. Muito prazer, Fernanda, muito prazer a todos aqueles que estão com a gente nesse podcast, uma alegria poder estar com você e com a equipe aqui. Eu que agradeço, né? Eu sempre falo nas minhas lives, nas palestras, todos, que desde esses 5 anos que eu tô aqui em Florianópolis, a gente não pode andar sem mentor. Não existe nenhum coach que ande sem mentor. Se existe, eu desconheço e também já digo que tenho minhas dúvidas, né? Então, eu sempre falo para vocês muito, para quem já me acompanha, do pastor Paulo Mazarém. Então, ele sim é meu mentor e eu, assim, todas as vezes que eu preciso de socorro, muito mais socorro, confesso, a gente recorre a ele. Mas eu sou muito grata a Deus pela sua vida. Muito obrigada por estar nos dando a honra. E hoje a gente vai estar falando de um tema que nós estamos no mês de setembro, né? Que é o mês de Setembro Amarelo. Muitas pessoas procuram a área da psicologia e também procuram profissionais da área do desenvolvimento humano, porque já passaram ou estão passando por problemas como suicídio. E então setembro é o mês de prevenção e combate ao suicídio. E eu já quero lhe perguntar, pastor, como combater o suicídio? Existe isso? Bom, inicialmente é necessário a gente, de alguma forma, tratar o suicídio como destacou o filósofo francês Camus, que o suicídio é a grande questão filosófica do nosso tempo e decidir se a vida merece ou não ser vivida é responder para uma pergunta fundamental da filosofia. Então, nesse sentido, eu acredito que quanto mais informação a gente puder propagar a respeito desse assunto com o intuito de oferecer, de alguma forma, um sentido para a vida, isso se faz necessário. Até porque talvez seja na ausência de sentido da vida que recai essa questão do suicídio. O que significaria o suicídio se não uma ação concreta e material de alguém que entrou em falência, em colapso em relação à sua esperança, em relação à vida? Ou seja, quando a pessoa perde de fato o sentido da vida, o suicídio se apresenta como talvez a via para que essa pessoa possa estar não acabando com a vida em si, mas quem sabe talvez com a dor, até porque a gente poderia até problematizar essa questão: será que todo suicida quer acabar com a vida? Essa é uma interrogação. Então, nesse aspecto, a gente entende que, de fato, o suicida, o que ele quer muitas vezes é acabar com a dor. E nisso a gente vai desdobrar aqui essa questão. Existe, inclusive, hoje uma disciplina chamada suicidologia, que é um estudo do comportamento suicida e tem como principal nome Edwin Schneiderman. É ele que trabalha com toda essa sistematização do comportamento, da ideação e muitas vezes da materialização do suicídio, né, na vida do indivíduo. A OMS, pastor Paulo Mazarém, ela fala que uma a cada 100 mortes, uma delas, então, é o suicídio. E os cientistas dizem que a Terra está girando numa velocidade cada vez mais rápida. O senhor, como cientista da religião,
o que o senhor teria a nos dizer com esse aceleramento global que está acontecendo e automaticamente as pessoas estão muito aceleradas também? O que a teoria da ciência da religião nos falaria sobre isso? Muito interessante a tua colocação final, teoria. É muito interessante a gente sempre estratificar o que é uma teoria do que é um fato científico. A teoria é sempre uma proposição, nem sempre condiz com a realidade científica. Ou seja, é um modelo explicativo de realidade, que tem a finalidade de explicar uma determinada fenomenologia. Se a gente for levar em consideração, por exemplo, a velocidade, ela é mínima, é 1,5 milésimos de segundo, o que de alguma forma não justificaria a questão das disfunções psíquicas no indivíduo ou na humanidade. Então, nesse aspecto, eu atribuiria essa aceleração mais a um aspecto cultural do que geológico. Nesse sentido, então, a gente teria apenas uma proposição que, de alguma maneira, não se sustentaria quando a gente passa a pensar essa questão dentro de um aspecto psíquico. Por exemplo, o próprio suicídio, ele foi inicialmente pesquisado por um sociólogo francês chamado Émile Durkheim. Durkheim foi o primeiro sociólogo a estabelecer uma tese a respeito do suicídio, e a conclusão que ele chegou é que o suicídio, na verdade, ele é uma questão social, mas que tem sempre uma causa subjetiva. Ou seja, o que leva uma pessoa a cometer o suicídio é sempre uma causa social, mas a escolha é sempre do indivíduo. E o que seria essa causa social? Se não, muitas vezes, a não superação de um indivíduo dentro de um contexto econômico, de um contexto cultural, um não prestígio dessa pessoa que não conseguiu vencer na vida. A gente, por exemplo, analisa as sociedades, a sociedade japonesa, as taxas de suicídio são enormes, porque há uma alta exigência dessa criança, desse cidadão naquela cultura, de que ele precisa, numa determinada idade, já ter conquistado algumas coisas na vida. E quando a gente olha para a nossa cultura, para a nossa realidade, isso faz todo sentido. A gente percebe que a causa ela é sempre sociológica, mas a decisão, quem vai tomar é sempre o indivíduo. O indivíduo, nesse aspecto mais existencialista, a gente tem filosofias como do Sartre, como do próprio Camus, a escolha sempre vai ser do indivíduo. Nós nunca vamos encontrar, por exemplo, alguém de alguma forma fazendo com que a pessoa, ela se suicide. Não, a pessoa vai fazer a escolha dela. Ela vai reunir todas as informações e aí, numa decisão subjetiva, ela vai optar ou não. É óbvio que viver vai ser sempre a melhor escolha. E aí, nesse aspecto, a gente tem um outro existencialista, que é Viktor Frankl, que escreveu uma obra Em Busca de Sentido. Ele venceu 4 campos de concentração e ele ressignifica uma tese nietzschiana que foi proposta pelo filósofo alemão, de que quem tem um porquê suporta qualquer como. O Viktor Frankl descobriu que, na verdade, a nossa espécie clama por vida e não por morte. Então, ele chega a comparar no livro um prisioneiro de campo de concentração a um presidiário, no sentido de dizer que um prisioneiro de campo de concentração sentiria invejas de um prisioneiro. Então, nós não queremos morrer de fato. O que a gente quer é acabar com o sofrimento. E quem tem um porquê suporta qualquer como. Então, o suicídio acaba encontrando a sua explicação muitas vezes na ausência de sentido na vida. Porque ele diz que quando uma pessoa perdia o motivo para viver, a primeira coisa que ela fazia era correr em direção a uma cerca eletrocutada para pôr um fim na sua existência. Então, isso significa que suicídio nada mais é do que a falência absoluta e radical da esperança. Entendi. E a gente estava lá no início, você falou sobre a questão da dor. Então, na verdade, entende-se que quem está ali buscando acabar com a dor, já existiu um gatilho. Só que muitas pessoas não entendem o porquê daquele gatilho, né? E acabam buscando
sanar a dor. Nós nunca tivemos tantos profissionais nos últimos tempos vendendo a teoria da prosperidade. Então, linkando com o que o pastor acabou de trazer ali sobre essa falsa ilusão sobre o sucesso, porque as pessoas identificam que o sucesso é uma abundância de dinheiro e muitas vezes chegam ali e não tem. Hoje de manhã eu trouxe, conversando com uma pessoa, eu ainda trouxe um caso da cidade onde eu morei, que uma mulher faliu a fábrica dela, a família faliu, enfim, e ela não se matou, não tendo coragem, mas ela matou o esposo, ela matou a sobrinha e matou mais alguém da família. Aí perguntaram pra ela, por que você fez isso? Porque eu não queria, eu não ia ter condições de pagar o colégio particular para minha filha, eu não ia ter condições de fazer uma comida porque eu não sei fazer uma comida. Então, e aí logo a gente vê outros profissionais da área do desenvolvimento humano vendendo o que seria a cura, a solução para esse tipo de problema. Como que você vê como que você vê isso? Uma pessoa que tem muito dinheiro e daqui a pouco não tem e se mata, e essa venda absurda de teoria da prosperidade? Bom, essa é uma questão bastante complexa, e quando a gente pensa essa questão do fenômeno suicídio atrelado à questão econômica, é óbvio que isso acaba sendo também uma interpretação subjetiva, uma vez que nem todos encontram na economia o sentido da existência. Embora a gente viva numa cultura que pregue muitas vezes que para você ser feliz você tem que ter muito. Como dizia aquela música dos Mamonas Assassinas, a minha felicidade é um crediário nas Casas Bahia. Ou seja, existem pessoas que defendem a tese de que quanto mais elas possuírem, mais felizes elas serão. E todos nós sabemos que isso não é verdade. Todos nós, no fundo, sabemos que isso não é verdade. Então, de alguma forma, o indivíduo acaba sendo assediado na cultura em que ele está, e essa cultura vai construir a sua visão de sentido da vida. Então, há quem pense que, de fato, a felicidade esteja no acúmulo de quinquilharias, de coisas, de posses e de bens, e a pessoa que fundamenta a sua vida nessa percepção, é óbvio que ela ficará sem chão quando ela não vencer, ou não adquirir, ou não fazer parte desse sistema. Nesse aspecto, a gente poderia, de alguma forma, sinalizar que nem sempre a razão, por exemplo, que leva uma pessoa a tentar contra a vida, ela tem uma explicação única. Ela acaba sendo multifatorial. E é talvez nesse campo que pessoas com más intenções que existem em qualquer área, né? A gente de alguma forma não pode de alguma maneira olhar apenas para os coaches e dizer que são apenas eles que prometem felicidade. A gente tem infelizmente muitos pregadores, pastores que acabam recortando fragmentos da escritura e pregando, vendendo isso como uma única explicação de realidade, e a gente sabe que existe todo um contexto. É claro que nós não somos sadomasoquistas e pregamos a dor pela dor, no sentido de que você tem que sofrer, você tem que ser penalizado, porque o mundo é sofrimento, o anticristo está vindo aí, aquela coisa toda. Então, quando você entra num circuito escatocêntrico, escatocêntrico mesmo, de observar tudo numa perspectiva de que o mundo está danado mesmo. Então, não adianta você se apegar a nada aqui, porque a felicidade está aqui. Bom, já houve quem dissesse que o dinheiro, ele não traz felicidade, né? Ele manda buscar ela. Mas essa é uma provocação aqui que a gente precisa fazer para observar que tudo na vida deve ser analisado a partir do todo, né? De uma maneira holística, ou seja, a gente encontra explicações, obviamente, que são fragmentos para uma determinada demanda, e aí nesse aspecto eu acho um pouquinho perigoso quando a gente compra essa ideia vendida por muitos coaches, por muitos pregadores, pastores, enfim, todas as pessoas que se relacionam com seres humanos, dizendo que ela vai encontrar felicidade, porque a grande decepção de muitas pessoas que não vencem na vida diante de um discurso de prosperidade, aqui eu abro um parêntese para destacar a diferença entre teologia da prosperidade e prosperidade.
Até porque eu acredito que prosperidade, termo hebraico shalom, é um termo bíblico, e é impossível uma pessoa que de fato teve uma experiência genuína com Deus não prosperar na vida. Então o problema não está na prosperidade, o problema está na teologia da prosperidade, na ênfase de que se a pessoa não vencer na vida é porque ela não possui Deus ou porque ela não possui fé. Essa que é a grande questão. E é algo que também tem acontecido muito dentro desse campo. Existem dois lados, eu vejo assim. Tem muitos profissionais que acabam buscando, sim, agora evidenciar Cristo, né? Não que isso seja algo ruim, muito pelo contrário, é algo bom, né? Porque é muito difícil, já diz Augusto Cury, você ler a Bíblia e não identificar que Jesus existe. Né? Então a conversão já vem dele justamente ali, lendo a Bíblia, e diz, não, impossível dizer que Jesus não é o cara, que Jesus não existe. Então já vem dali. Só que muitos outros profissionais, entendendo justamente essa questão da teoria com a teologia da prosperidade, também têm buscado o cristianismo em si. E como que a gente consegue separar, como já diz a Bíblia, os falsos profetas do que de fato é verdade? Bom, eu acho que a própria Bíblia explica essa questão, né? Scriptura sui ipsicius interpres é um termo latim para desdobrar a questão de que a Escritura ela por si só se interpreta, né? Nós temos uma menção de que pelos frutos nós conheceríamos, né, os falsos dos verdadeiros, ou seja, esse fruto ele pode ser caracterizado tanto pela vida daquele que vende essa ideia, ou seja, quem é essa pessoa que está vendendo essa ideia de felicidade a partir da prosperidade, e também pode ser percebida na vida, qual é o efeito que isso está tendo na vida da pessoa que está consumindo essas informações. Essa pessoa de fato mudou de vida? Essa pessoa de fato se tornou alguém relevante dentro daquilo que está sendo anunciado? Porque o que a gente assiste hoje é um grupo de coaches que enriquecem, mostram suas casas, suas mansões, enfim, tudo aquilo que conquistaram, e monetizam seu canal no YouTube. Ou seja, boa parte, às vezes a gente nem sabe, locam espaços para mostrar que aquilo é uma propriedade dele, quando na verdade é fake. Então, assim, nesse sentido, as pessoas precisam fazer o senso crítico, aquilo que a gente chama na fenomenologia de epoquê, que é a suspensão, né? E óbvio, talvez mudar realmente a questão do ter pelo ser. Eu acho que aqui está a grande virada. Quando a gente descobre que o que faz a diferença na vida, porque o Oscar Wilde dizia que muitas pessoas existem e não vivem. Há uma diferença muito grande entre existir e viver. Então, a verdadeira vida está em se descobrir a ontologia, o porquê estou aqui. Porque, vamos lá, já foi computado que a nossa vida é 25 mil dias. O que passar disso é enfado e canseira. 25 mil dias a 70 anos. Então pensa comigo, 25 mil dias apenas. Meu marido quer viver 100, o que eu faço? Então, depois dos 70 começam as dores, começam, muito antes já começam 40, a aparecer as rugas, né? Ou nos 40. Então, você começa de alguma forma, na medida em que o tempo vai passando, eu acho que tudo é uma questão de época. Sabe, quando você tem uma determinada idade, você acaba pensando que a verdadeira felicidade está em coisas. Então, vem a casa, vem o carro, e aí depois você adquire isso, aí você muda de perspectiva, de percepção, e diz, sabe de uma coisa? Não, a felicidade não está em coisas. Aí outros migram para o poder. Então ele já tem, por exemplo, casa, já tem bens, já tem o que ele julga ser necessário do ponto de vista material, só que agora vem a questão do status. Quem é esse indivíduo dentro da sociedade? Então muitos matam, porque o poder é uma droga que produz adictos. Então nesse aspecto é muito perigoso também. Eu sempre digo que é na perversão da virtude que está o pecado. Por exemplo, se a gente for observar, sexo, comida e sono são dádivas de Deus. Sexo, comida e sono são dádivas de Deus. Qual é a perversão? O que produz a perversão desses desejos físicos? Nós temos os pecados daí. Por exemplo, gula. Gula é a perversão da fome. Comer é bom, mas demais faz mal.
Luxúria, que não tem nada a ver com luxo. Ou seja, a mente do indivíduo é uma verdadeira fábrica pornográfica. O indivíduo só pensa naquilo. Sexo é uma dádiva de Deus. Eu tinha um professor que dizia de escatologia que tão sagrado quanto a Santa Ceia é o amor entre um homem e uma mulher. Ou seja, de duas pessoas que celebram o amor. Agora, tudo que é demais é excesso, preguiça. É um pecado. Então, eu acho que é na perversão daquilo que a gente entende como sendo algo bom que está, talvez, o grande pecado do ser humano e o que leva muitas pessoas a perverterem aquilo que é legítimo, muitas vezes. E como o pastor mesmo falou, a questão do ter e não do ser. Né? Porque se a gente for puxar lá para o início do que falamos, é sempre a falta de algo que leva muitos a se suicidarem porque não entendem o porquê. Eu aprecio, por exemplo, os estoicos. Os estoicos, eles conseguiram desenvolver uma filosofia perene de ataraxia. O termo grego é imperturbabilidade da alma. E o estoicismo, para quem não sabe, influenciou muito o cristianismo. Então, os estoicos, por exemplo, eles têm algumas máximas que eu acho muito cara. Por exemplo, se alguém fala a verdade e isso de alguma forma chega a você, se a pessoa que estiver falando estiver certa, corrija-se, dizem os estoicos. Porém, se ela estiver errada, ria apenas disso. Ou seja, os estoicos eles pregavam que nós sempre somos condescendentes. Ou seja, ninguém vai de alguma forma ferir você se você não permitir. Então, nesse aspecto, a gente começa a observar que as grandes coisas da vida não estão no ter, e os estoicos já vinham. Epicuro também, o Jardim de Epicuro, mostram que a gente não precisa de muita coisa para ser feliz. Na verdade, a felicidade humana não está em coisas, mas está em pessoas. Porque imagine você ter a possibilidade de ter tudo o que uma pessoa pode ter nesse mundo, mas não ter com quem compartilhar. Ou seja, o que a gente tem só faz sentido quando a gente tem pessoas para compartilhar. Amigos para mostrar, olha, veja o que Deus me deu, olha o que eu conquistei. Ou seja, por isso que o ser sempre vai estar na frente do ter. Quem substitui essa ordem perverteu a lógica das coisas. E como eu destaquei, é na perversão que está a corrupção. É quando a gente substitui essa ordem que a gente acaba de alguma maneira fazendo com que a vida se torne uma mera existência e não seja vida de fato como a gente crê que ela deve ser. E a gente consegue sentir, né, quando a pessoa está ostentando, de quando a pessoa ela tá compartilhando algo que de fato é bom e ela quer compartilhar da sua felicidade com os outros. A gente consegue sentir direitinho isso, né? Mas existe agora, vou puxando pelos gatilhos. Efeito Werther, que é banalizar o suicídio, pode aumentar o número de casos. Antigamente que eu digo a igreja pré-histórica, hoje a gente já não somos mais assim. Mas sabemos que existem sim alguns pregadores da palavra de Deus que são contra a linha psíquica. São completamente contra. E eu me lembro que na minha formação muitos chegaram realmente para mim e disse que coach era modismo, que bastava ler a Bíblia. E de fato eu não discordo, realmente basta, mas eu também me lembro perfeitamente que quando fiz terapia e quando conhecia o desenvolvimento humano com profissionais cristãos, que já é uma grande diferença também, você continua embasado da Bíblia. Por quê? A ciência existe, fato, mas a Bíblia veio antes. Deus vem antes. Então, só que esse efeito Werther, ele está dizendo que banalizar o suicídio pode aumentar o número de casos. E dentro desse próprio estudo, a gente vê muitos casos de suicídio de pessoas dentro das igrejas. Então, a pergunta é, o senhor acha que a igreja foi ou é omissa a casos como esse? Bom, eu acho que tudo é uma questão epocal, ou seja, de época mesmo. Se a gente for observar a questão cultural no nosso país, levando em consideração a questão do letramento, do analfabetismo, sobretudo religioso,
nem todas as pessoas que leem a Bíblia entendem o que está escrito. Então, se a gente for observar a própria história do pentecostalismo no Brasil, a gente vai perceber que os primeiros pentecostais, por exemplo, nem todos eram letrados. Nem todos faziam uma hermenêutica legítima das escrituras sagradas. Muitos, inclusive, até demonizavam o conhecimento teológico, criando slogans como, ao invés de teologia, joelhologia. Cuidado com a letra mata, mas o Espírito do Senhor vivifica. Era esse mesmo grupinho que demonizava a psicologia, dizendo que esse saber ele não tinha nada a acrescentar para os que são da fé, que a fé simplesmente a fé pela fé dava conta de resolver todas as demandas da existência. Só que fé por fé é solafideísmo. E solafideísmo é uma corrupção também da fé, é excesso de fé, e fé demais fede. Uau! Então, quando a gente começa a fazer a leitura, a gente começa a perceber, sobretudo histórica, que hoje essa percepção, graças a Deus, foi alterada, foi ressignificada. Hoje a gente percebe que o conhecimento teológico atrelado a outros saberes, eles ajudam pessoas a se livrarem dessas mazelas. E aí a gente precisa de alguma forma apresentar o ser humano na sua versão pneumopsicossomática. Isso aqui parece até línguas estranhas. Se você fala muito rápido assim, a pessoa diz que você foi batizado. Na hora. A expressão pneumopsicossomático é a nossa constituição trina. Nós somos seres espirituais, almáticos e físicos. Então, eu enquanto pastor, quando eu estou conversando com uma pessoa, eu procuro identificar se o problema daquela pessoa é psicológico, físico ou espiritual. Se eu detectar que o problema dele é de natureza espiritual, é óbvio que eu vou recomendar ele imediatamente a um profissional, a um psicólogo, a um psicanalista ou a um psiquiatra. Nós são 3 profissionais que atuam de forma distinta no que diz respeito ao universo psíquico. Então, eu acredito que, pegando a primeira pergunta que você abre, falando sobre a questão da banalização, como eu havia destacado, quando a gente tem uma cultura que banaliza o fenômeno suicídio, é óbvio que nós vamos ter suicídios em série, inevitavelmente. Agora, quando essa cultura ela trata de proteger os seus cidadãos, apontando de fato para o sentido da existência, da vida, fazendo com que essa pessoa desenvolva sentido, então a gente elimina uma cultura de morte. E ao invés de uma cultura de morte, a gente adquire uma cultura de vida, de valorização do ser. E eu acho que é nesse sentido que a gente precisa caminhar, é nesse sentido que todas as instituições, eu não diria somente a igreja, mas todas as instituições têm um papel fundamental na orientação. O próprio Setembro Amarelo, eu até trouxe um dado aqui, setembro foi o mês eleito para a campanha brasileira de prevenção ao suicídio, iniciado em 2015, solenizado mundialmente todo dia 10. Poucos sabem, mas todo dia 28 brasileiros se suicidam. 28 brasileiros se suicidam. E para cada morte há entre 10 e 20 tentativas. Médicos alertam que é um problema de saúde que não recebe tanta atenção por causa do tabu social. Ou seja, não vamos falar disso. O sexo e o suicídio, eles estão quase que na mesma via. É tabu, as pessoas não querem falar. Richard Foster, quando trata a questão de sexo, ele diz que a nossa sociedade fala muito em sexo em termos de abrangência e pouco em termos de profundidade. Então, eu acho que a gente precisa falar mais em suicídio em termos de profundidade e não de abrangência da mesma maneira que o sexo. Então, porque ambos são tabus. Então, a Associação Brasileira de Psiquiatria faz ver uma revisão de 31 artigos científicos publicados entre 1959 e 2001, englobando 15.629 suicídios na população geral, demonstrando que em mais de 90% dos casos caberia um diagnóstico de transtorno mental à época do ato fatal. E aí eu trago um outro dado.
dados mostram que entre 50% a 60% das pessoas que cometem suicídio nunca se consultaram com um profissional de saúde mental e 80% foram ao médico no mês anterior ao suicídio. Quer dizer, muitas vezes acaba não tendo a atenção que deveria ter o caso e o fenômeno em si. Mas o indivíduo vai dando, de alguma forma, pistas quando ele está tramando, porque suicidologia, na verdade, é o estudo do suicídio. E eu poderia, de alguma maneira, destacar que o suicídio ele começa no pensamento inicialmente. Porque ele é pensado, ele é planejado, ele é arquitetado. Em boa parte das vezes, no caso dos homens que são mais agressivos, o suicídio acaba sendo fatal. No caso das mulheres, acaba ficando no campo da tentativa, né? Mas no caso dos homens em si, é enforcamento, é muitas vezes um tiro na cabeça. Então, os homens, muitas vezes, quando eles tentam, eles não tentam, eles têm êxito, na verdade. As tentativas deles não são inexitosas, são exitosas. E a mulher muitas vezes se dopa, se enche de remédio, né? Quer morrer, então acaba não tendo êxito. Então, o que falta de fato é mais luz a esse assunto para que a gente possa conscientizar as pessoas da importância da vida. E, sobretudo, oferecer escuta, porque a gente, antes de começar aqui o podcast, falava um pouquinho sobre isso. As pessoas estão carentes. É verdade. As pessoas precisam ser escutadas e ouvidas. Gente, nós vamos pro... Eu vou anotando porque... Desculpa, né, gente? Se você não tá anotando, eu tô anotando, porque eu tô aqui bebendo dessa fonte. Mas nós vamos para um breve intervalo comercial. Ele é um segundinho, fica aí que nós já voltamos. Ei, você já conhece a Cereja Paper? Aquela papelaria fofa que fica no Pagani? Essa mesmo, a Cereja Paper trabalha com as principais marcas do mercado. Nosso segmento é uma linha fina e fofa, temos vários itens para presente, funciona de segunda a sexta, de 8 às 18 horas e sábado, de 8 ao meio-dia. Também você pode nos encontrar no site www.cerejapaper.com e no Instagram cerejapaper.oficial. Imagine um lugar para fugir da sua rotina acelerada e conectar-se com Deus. O sítio Família Souza é um refúgio intimista em meio à natureza que traz, além do aconchego do seu lar, um novo conceito para sua família e amigos. Saiba mais no nosso Instagram, @Sítio Família Souza, em Sorocaba de Dentro, Biguaçu. A rádio que toca a palhoça. Voltamos, falei para vocês que era rapidíssimo e eu vou dar uma sequência de onde paramos falando sobre essa questão de pensamento e eu vou trazer algo aqui que não estava em pauta, mas foi que veio aqui à minha mente. Indo para essa questão religiosa, mas vamos lá. Judas, ele se enforcou. Correto? E aí a gente começa a entrar na questão do porquê e também na questão do ataque nos pensamentos. Se a gente for um pouquinho a fundo na história, me corrija, pelo amor do Senhor, se eu estiver errada. Mas ele foi atormentado por demônios. Mas cadê aquelas pessoas que estariam com ele para ter atenção, porque ele já estava apresentando sinais de que se mataria? Mas as pessoas que estavam andando com ele naquele momento não prestaram atenção. Ou seja, apareceu ali a forca. Apareceu ali algo tipo, vou me enforcar. E ele se enforcou. E aí eu me lembrei de casos, a gente conversa com muitas pessoas, e eu me lembrei de casos que dentro da cadeia, que eu fiquei sabendo, do nada
as pessoas iam lá e eu vou me enforcar. Mas elas já estavam sofrendo por tormentas, porque conversando com pessoas que já foram presas, aí elas me disseram que não, mas ele apresenta sinais sim. É uma noite que ele começa a enxergar coisas, aí é o amanhecer que ele continua enxergando as trevas, e aí de repente ele se mata. Então, o que acontece com nós seres humanos que estamos tão descuidados com quem está ao nosso lado? Bom, vamos fragmentar aqui essa proposta. Inicialmente, eu acho que seria interessante a gente sinalizar que nem todas as mortes advindas por um atentado contra si são de natureza demonológica. Ou seja, o indivíduo ele acabou com a sua vida por uma espécie de possessão. Até porque o próprio conceito de possessão ele acaba sendo problematizado uma vez que a gente entende a dignidade humana a partir do livre arbítrio de escolha. Ou seja, isso significa dizer que pode existir influências, sim, mas não é o diabo que mata a pessoa nesse aspecto. Ou seja, é sempre o indivíduo que se ataca a si mesmo. Até porque o ataque vem na mente, né? Contra si. Então, nesse aspecto é que acontece a influência. Eu gosto muito de uma máxima de Edgar Morin, quando ele diz que ideias são muito mais do que instrumentos da intelecção humana. Ideias são entidades possessivas. Às vezes pensamos que possuímos a ideia, quando na verdade é a ideia que nos possui. E ele usa inclusive uma interface ideia-espírito, né? Quando o indivíduo está possuído por uma ideia-espírito. Nesse sentido, o tormento, a obsessão que o indivíduo sofre muitas vezes, se ele de alguma maneira se permitir ser tratado, se ele procurar por ajuda, é óbvio que ele vai conseguir de alguma maneira se livrar desse tormento que ele está enfrentando. Agora, em alguns casos, o que se deve considerar é que boa parte das pessoas que atentam contra si, elas já possuem sérios problemas psicopatológicos. Então, nesse sentido, é que eu faço a estratificação para a gente separar habeas corpus de corpus Christi, porque, embora pareçam coisas semelhantes, não são quando a gente começa a dar zoom para analisar aquele fenômeno. Então, muitos casos, obviamente, são pessoas que chegaram à conclusão de que a vida não faz mais sentido e que, afinal de contas, por não ter mais razão pelo qual viver, ela acaba de alguma maneira escolhendo um tipo de suicídio. Existem inclusive alguns tipos de suicídio, tipo suicídio egoísta, que é quando a pessoa pensa única e exclusivamente em si. São aquelas pessoas que procuram datas estratégicas, um aniversário, um final de ano, um momento em que todos estão reunidos, a família, para gerar aquele choque, para chamar a atenção. Marcar mesmo. Mas é óbvio que essa pessoa já vinha apresentando pistas. Por exemplo, um dia vocês vão ver, eu vou sumir. Uhum. Né? A gente chama isso de suicídio imaginário. Já a pessoa, de alguma forma, ela já está dando sinais. Se não houver sensibilidade por parte daqueles que a cercam, de dizer: vem cá, como é que você está? Tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Posso te ajudar em algo? Se não houver essa sensibilidade, é bem possível que essa pessoa ela atente contra a sua própria vida de forma muito egoísta mesmo, no sentido de escandalizar aquelas pessoas que não deram a atenção ou não supriram aquela carência que a pessoa possuía. Então, assim, eu acho muito interessante a gente observar. E depois existem outros tipos de suicídios, né? Suicídios coletivos, né? Onde as pessoas morrem em prol de uma causa comum. Né? Atentados terroristas, por exemplo, né? Em nome de uma causa, as pessoas
tem uma promessa de que no paraíso para onde elas irão, elas vão ter inúmeras recompensas, então elas se explodem, enfim, os kamikazes japoneses, são inúmeros os exemplos de suicídios coletivos, né, cometidos por pessoas em nome de uma causa. Mas, retomando a tua questão, quando a gente trabalha com a questão psicopatológica e demonológica, são duas coisas que precisam ser bem analisadas e bem estudadas. Como eu falo, eu quando recebo uma pessoa, eu procuro observar se a causa, o fenômeno daquela pessoa é espiritual ou é psicológico. Se é psicológico, vamos oferecer ajuda a essa pessoa para que ela possa, através de uma terapia, né, estar sendo curada. Agora, se for de natureza espiritual, aí Jesus de fato se mostra como a solução para essa pessoa, para nós que somos cristãos. Entendo. A gente tem aqui uma questão sobre jovens vezes drogas, né? Qual é a relação do mundo para tamanha dependência? Então a gente vai entendendo que lá na década de 60 a gente tinha a questão da droga. Toda droga, por épocas, ela tem uma que evidencia como moda, né? Então, iniciamos lá na década de 60 com a heroína, década de 90 com a cocaína, geração 2000 sintéticos. Mas aí, se a gente também começa a entender que a dependência química, ela já é também uma falta. Se a gente começa a estudar sobre essa questão, a partir do momento que eu vou usar algum tipo de droga, eu vou usar por quê? Porque me falta alguma coisa e aquela droga vai me trazer determinada sensação. Quando a gente estuda, para nós que acabamos tendo que estudar o desenvolvimento humano, você estuda todos os tipos de drogas e a reação que ela vai estar causando no ser humano. E é sempre uma falta. Né? É sempre, qualquer coisa é uma falta. É a falta, às vezes, de um abraço na infância, um abraço de um pai, um abraço de uma mãe, ou é influenciado pelos amigos, mas porque faltou alguma coisa. Então, hoje, pela visão bíblica, o que é essa dependência de geração em geração? Bom, vamos lá, de novo. É sempre uma falta, mas não uma justificativa. Porque, veja bem, muitas pessoas, de alguma maneira, às vezes se servem de uma determinada falta para justificar um determinado comportamento. Então, eu acho que é muito importante a gente separar o que é descritivo do que é prescritivo nessa leitura. Nesse aspecto, eu acho que a causa, quando analisada a partir de uma descrição, vamos lá, o que é que leva uma pessoa a recorrer às drogas? É sempre multifatorial. Não existe um fator específico, único e exclusivo que leve a pessoa a recorrer às drogas. Mas, obviamente, o gap, o buraco que aquela pessoa tem, sempre vai ser a causa. E nesse sentido, de alguma maneira, ela vai tentar preencher, planificar esse buraco na ilusão, na verdade. Eu, por exemplo, como ex-dependente químico, liberto das drogas há mais de 20 anos, quando passei pela minha experiência de drogadição aos 16, cocaína, maconha, aí encontrei o sentido da vida. Por isso que todas as vezes que eu falo em sentido da vida, que Cristo dá sentido, não a religião, mas uma experiência com Deus. Quando você tem uma experiência de primeiro grau com Deus e a sua vida passa por uma transformação absoluta, como é o exemplo emblemático do arquétipo Paulo de Tarso, é um arquétipo. Eu sempre uso o exemplo de Paulo em Atos 9, um terrível perseguidor que se encontra com Jesus no caminho de Damasco e a partir dali a sua vida é transformada. Então, eu me identifico muito com a conversão de Paulo, porque a conversão de Paulo não é só a conversão de Paulo, é a minha conversão, é a sua conversão. A conversão de Paulo é a conversão de todos aqueles que tiveram sua vida transformada. Então, a gente encontra sentido em Cristo. Cristo dá sentido. E sentido no aspecto de direção. Porque o próprio termo sentido acaba sendo polissêmico. Por exemplo, eu estou aqui conversando com você e com pessoas que estão nos assistindo. A pessoa pode olhar e dizer assim, mas isso não faz sentido. Nesse aspecto, o termo sentido tem uma referência de questão lógica. Isso não faz sentido. 2 mais 2 não é 3. 2 mais 2 é 4. Mas quando alguém chega para mim e pergunta onde é que fica, por exemplo, a rádio PH? Aí eu digo, vai nesse sentido, no sentido de direção. Então, é nesse aspecto que o Evangelho se mostra como um sentido, tanto geográfico
na fé, né, a partir de uma igreja que você conhece Jesus, como espiritual. Ou seja, você pega tudo aquilo que de alguma forma não fez sentido para você ou que foi vendido como uma ilusão, e aí em Cristo você ressignifica tudo isso. E aí passa a encontrar no Evangelho o sentido para a sua vida. E a droga, de alguma maneira, está aí assediando por questões econômicas. Jovens, muitas vezes, que estão aí no ócio, acabam experimentando. Por exemplo, se a gente for observar do ponto de vista socioeconômico, a gente sabe que o jovem desempregado não tem o que fazer. A droga vai se apresentar como uma espécie de fuga para ele fugir da realidade nua e crua que se apresenta a ele. Só que a gente entra naquilo que a Escritura chama de abismo. Um abismo chama outro abismo. Então acho que essa é uma explicação que ajuda a entender a causa por que muitos jovens acabam recorrendo às drogas. Mas não é a única. Por quê? Porque, como dizia um cientista, Karl Popper, né, teoria da falsibilidade, quando todo mundo diz que os cisnes são brancos e você encontra um cisne negro, obviamente a tese de que todos os cisnes são brancos cai por terra, porque um cisne preto apareceu na história. Então, quando eu encontro uma pessoa que é bem resolvida economicamente falando, mas também usa drogas, então significa que a questão não é apenas econômica também. Existem outras causas que levam essa pessoa a procurar droga. E aí, nesse aspecto, a gente tem que estudar para ver qual foi o fenômeno que fez. Será que não foi a ausência de maternagem que fez essa pessoa, por não ter uma figura materna presente ou paterna presente, a encontrar nas drogas uma planificação para aquele buraco que ela tem na alma? Ou até mesmo uma espécie de vingança? Porque as possibilidades são múltiplas. Já que ninguém me deu atenção, já que ninguém me deu carinho, então eu vou para a droga mesmo. E ali na droga ela acaba encontrando temporariamente uma alegria que é falsa. Uma alegria que é passageira. Porque não há verdadeira alegria a não ser em Jesus. É um fato. E preenche, né? A melhor sensação de êxtase, com certeza, é essa. Nesse mês de prevenção, qual sugestão que nós podemos deixar para as pessoas de como combater? Nós sabemos, né, pela questão de buscar a Cristo, de estar servindo hoje, congregando dentro de uma igreja, nós sabemos que a igreja ela é muito aberta a aconselhamentos e tudo mais. Mas que tipo de prevenção ou que dica nós poderíamos deixar aqui para quem está assistindo e daqui a pouco vem um start na mente deles, né? O que eu estou fazendo? Mas o que eu posso fazer? Enfim, o que a gente pode dizer para essas pessoas? Bom, nós na Igreja Mais de Cristo, né, inclusive mandar um abraço para o nosso querido pastor Júnior Batista, pastor Vitória, a gente tem uma equipe de profissionais dessa área de psicologia que assistem e que atendem essas pessoas que de alguma maneira precisam ser contempladas de forma gratuita. Então, a igreja, de alguma maneira, enquanto instituição social, humana, não apenas religiosa, mas social e humana, ela contempla essas pessoas que precisam, de alguma forma, serem escutadas, serem ouvidas. A gente, antes de começar aqui o programa, estava falando da carência. E às vezes tudo que a pessoa quer é alguém para lhe escutar. Hoje a gente vive numa época, como dizia o Rubem Alves, que muitas pessoas estão à procura de cursos de retórica. Mas a gente precisaria mesmo fazer um curso de escutatória. Ou seja, ninguém mais quer ouvir ninguém. Verdade. E geralmente quando as pessoas falam dos seus problemas, elas sempre tendem a dizer que o problema dela é maior que o que ela está enfrentando. Então se a pessoa diz, eu tô com uma dor na unha, eu tô com câncer. Tipo assim, quer dizer, ninguém mais quer escutar ninguém. E eu acho que quando a gente para escutar, para dar atenção, só escutar. Eu gosto de contar uma história de um pastor que ele foi pregar em um lugar. E essa história é verídica. Ele chegou no hotel e aí uma pessoa, uma irmã que queria se matar, olha que interessante, que queria acabar com a vida, queria se suicidar, soube que ele estava na cidade
e foi até o hotel, descobriu onde que ele estava hospedado e foi no hotel, e aí chegou lá desesperado, olha, eu queria falar com o pastor falando de tal. E aí pegaram e ligaram pro quarto dele, olha, tem uma pessoa aqui dizendo que quer falar com o senhor, ela pode subir? Ele, de maneira nenhuma, eu descerei. Aí ele desce, quando ele chega na recepção do hotel, tá a mulher em prantos. Pastor, eu vim aqui para dizer pro senhor que eu quero acabar com a minha vida, eu quero morrer, eu não quero mais viver, chega de sofrimento. E ele procurava uma brecha para ver se acalmava aquela filha de Deus, e não tinha nada que fizesse ela se calar. Só que abruptamente virou uma chave naquela mulher. Ela parou, olhou e disse assim, pastor, mas pensando bem, eu não quero mais morrer, eu não quero mais me matar. Pastor, eu quero viver. Pastor, eu vou viver. Pastor, muito obrigado por ter me escutado. Deus abençoe. Virou as costas e foi embora. E ele, sem entender nada, entrou no elevador e ficou conversando com Deus. Ele disse assim, Senhor, eu não entendi absolutamente nada. Essa mulher que eu nunca vi na vida vem aqui, diz que quer matar, quer se matar, quer morrer, quer acabar com a vida. E aí de repente ela olha pra mim e diz que quer viver, que não quer mais morrer. Eu não fiz absolutamente nada. E aí ele conta, né, que naquele momento o Espírito Santo apareceu e falou para ele, né, disse, olha, meu filho, nunca é você quem faz, sempre sou eu. Então, o que a gente aprende com isso? Ele ouviu ela, ele simplesmente ouviu. E quando a gente oferece escuta às pessoas, isso também é terapêutico. Porque é uma forma de a pessoa fazer se livrar de tudo aquilo que ela tem no coração, né? Tudo aquilo que está dentro, aquele lixo que ela carrega na alma, é jogado para fora. Então existem pessoas que infelizmente não estabelece uma prática devocional de oração, não tem esse exercício espiritual de, na oração, por exemplo, de alguma forma verbalizar, jogar para fora. Então existem pessoas que se transformam em verdadeiras usinas de lixo, né? E vão neurotizando, vão ficando doentes, né? Elas não têm uma amiga, um amigo, elas não conversam, tem medo de se expor nas redes sociais, porque sabe, se for para a rede social e digitar alguma coisa lá, aquilo lá vai virar um espetáculo, então vai ser criticada, vai ser julgada, aí não se abre com familiares e vai neurotizando. Dali a pouco ela está doente. Então, boa parte das disfunções de natureza psicopatológica que as pessoas enfrentam se dá pelo fato de não terem essa possibilidade de jogarem isso para fora. E nesse aspecto é óbvio que a pessoa que está oferecendo escuta, ela precisa estar equipada para direcionar essa pessoa, né? Para dar um sentido para ela, para fazer ela encontrar o sentido. Não vou nem dizer para dar o sentido, porque o Viktor Frankl, pai da logoterapia, ele vai dizer que você ajuda a pessoa a descobrir o sentido da vida. É que nem Sócrates propunha na Grécia Antiga. Ele partia do pressuposto de que o conhecimento está em você. Você só precisa fazer a pergunta certa. Daí que nasce a maiêutica. A maiêutica é a arte de parir ideias. A mãe de Sócrates era parteira e ele se via como um parteiro de almas. Ou seja, quando você ajuda a pessoa... Eu já tive casos de atender pessoas no meu gabinete que elas chegaram para mim e disseram assim, pastor, virou uma chave. Agora eu entendi. Uma conversa, apenas uma escuta foi o suficiente para a pessoa cair em si e chegar à resolução do problema que ela estava enfrentando. E muitas vezes ela tá ali falando e já tá dentro dela. Já tá dentro só dela. que falta ela... alguém para dar aquele start. Escutar. Dentro dessa área de desenvolvimento humano, vem muitas pessoas para mim, aonde, né? Algumas vêm pela questão profissional, porque de fato querem e acreditam que coach é a solução para todas as áreas profissionais delas. E quando elas se deparam que dentro dessa área de desenvolvimento a gente trabalha corpo, mente, alma e espírito, e aí chega na questão do equilíbrio espiritual e o que tem acontecido, muitas elas têm descoberto que por que eu não vivi isso antes? Por que ninguém me falou isso antes? Né? Mas muitas vezes você não buscou isso, mas por você causa não do recorreu preconceito. isso. Eu acho que assim, eu, por exemplo, tinha muito preconceito com a igreja, eu tinha muito preconceito com pastor. Para mim, pastor era tudo ladrão, era tudo picareta. A gente acaba generalizando, porque infelizmente o que a mídia mostra, e às vezes a mídia tá mostrando a realidade mesmo. De fato. Então é aquilo que eu falei, eu acho que assim, a gente precisa saber separar as coisas. Em todos os meios vão ter pessoas de bem e pessoas perversas. Então,
muitas vezes as pessoas que querem fazer a coisa certa acabam muitas vezes pagando a conta por essas pessoas que fazem a coisa errada. Então eu acho que é necessário maturidade mesmo, para a gente separar as coisas e entender que pessoas de bem vão existir em todos os lugares, assim como pessoas com má intenção também vão existir em todos os lugares. Quando a gente fala em coach, por exemplo, o termo hoje soa para muitas pessoas como um termo pejorativo. Mas existem coaches e coaches. Tem coaches que são verdadeiros profissionais, que ajudam pessoas de fato, que o intuito dele não é apenas ganhar dinheiro. Na verdade, o dinheiro é uma causa, é um resultado, não é a força motriz que leva ele a fazer. Eu acho que tudo na vida, tudo que a gente realiza, a gente tem que realizar com a intenção de ajudar pessoas. E o que você ganha por isso é apenas uma recompensa, né? Se esse for o entendimento, aí sim você é próspero. Porque se esse não for o entendimento, aí você é ganancioso. E a ganância, como eu falei na questão da perversão da ordem das coisas, é pecado. Uau! Eu não preciso nem falar muita coisa, porque ele fala tudo, né? Lembrando aqui, para quem pegou só o segundo tempo, pastor Paulo Mazarém, ele é teólogo, cientista da religião, pastor da Mais de Cristo, e como ele mesmo estava falando ali antes, né? A gente não basta simplesmente você dar, você precisa se encher. Então, repito, para quem não pegou o início, gente, ele é meu mentor, não somente meu pastor, mas também meu mentor. Então, muitos momentos de dores, não existe coach perfeito. E nos maiores momentos das nossas dores e nas nossas lutas, a gente precisa recorrer a alguém. Então, eu recorro umas 100 vezes ali dentro do mês, que tem 30 dias aí. Quase isso. Ele com a pastora Priscila, um beijo, pastora, e aos nossos pastores também da sede, pastor Júnior e pastora Vitória. E eu quero agradecer aqui esse programa, agradecer também a todos vocês que estiveram aí conosco. Compartilhem muito, tá? Se você percebeu dentro dessa conversa que alguém pode estar dando algum sinal, compartilhe, né? Compartilhe, porque o escutar vai ajudar essas pessoas, tá bom? E o Instagram do pastor? Para quem está assistindo é PR Paulo Mazarém, e fica claro o convite para quem desejar conhecer a Mais de Cristo, né, que está localizado na rua Professor Egídio Ferreira, número 200, em Florianópolis, do lado da Top Car. Aparece lá para nos estar com a gente. É isso mesmo. Então, gente, mais uma vez, muito obrigado por todos vocês que estiveram aqui. Mais uma vez, obrigada, meu pastor. Eu que agradeço. E é isso, gente. Equilibrilho, toda segunda-feira às 19 horas. E esse mês de setembro vamos estar decorrendo sobre este tema, suicídio e prevenção.